Sejam bem-vindos ao treinamento de geocodificação. Nesse vídeo nós vamos ter uma pequena introdução em relação à base cartográfica, cujos produtos nós utilizamos na geocodificação. Então esse vídeo ele serve para a gente ver de onde que saem os produtos que nós utilizamos lá na geocodificação. Por exemplo, ortofoto, por exemplo, restituição e outros elementos, de base cartográfica que a gente utiliza lá para geocodificar os lotes. Então a definição da base cartográfica realmente ela significa você representar fielmente o espaço físico. Então existe a realidade e nós representamos através de mapas, tudo aquilo que é de interesse, seja a delimitação física, por exemplo, muros e cercas que nós utilizamos na geocodificação, as edificações, a vegetação, a hidrografia, o sistema viário e outros elementos que sejam de interesse dos clientes. Então, na geocodificação, por exemplo, nós utilizamos muito a delimitação física, utilizamos as edificações, mas existem outros projetos de base cartográfica que utilizam também muita vegetação, para saber, por exemplo, o que está sendo desmatado ou o que não, nas áreas de interesse que tenham vegetação, por exemplo, ou a questão da hidrografia dos rios, onde que ficam os maiores rios, os menores rios, e também, por exemplo, o sistema viário, isso que pode estar incluso estradas, ferrovias também, tudo aquilo que seja de interesse dos clientes. Então a base cartográfica ela consiste em você representar a superfície terrestre a partir do imageamento, a partir da utilização do laser, da restituição dos produtos e das técnicas que nós vamos ver adiante. Aqui nós temos um exemplo do que pode ser aplicado à base cartográfica. Então nós temos aqui a delimitação, por exemplo, do estado de Santa Catarina e dos seus municípios, e temos uma análise referente aos municípios e ao índice de vulnerabilidade social ao Covid, onde as pessoas têm mais risco de se contaminarem com o Covid-19. Então nós temos aqui a classificação, de muito baixo até muito alto. Então é um tipo de aplicação da base cartográfica. Para fazer essa análise, precisa ter um mapeamento do estado, saber onde que terminam os municípios, a delimitação deles. E essa delimitação é feita pelo mapeamento. Então utiliza-se a base cartográfica. Aqui nessa imagem aqui embaixo, também lá na região de Salvador, na Bahia, nós temos também aqui os indicadores socioeconômicos do município de Salvador, indo do vermelho, as partes mais pobres, e as partes mais claras são as partes que têm uma melhor condição. Então aqui também tem um projeto de base cartográfica em cima, porque você precisa da delimitação do município, você precisa de uma análise espacial, você precisa cadastrar em campo uma quantidade necessária de pessoas para você saber qual a região mais pobre, qual a região mais rica. Então qualquer tipo de mapa que vá ser feito, qualquer tipo de análise espacial que vá ser feito, incluindo nesse caso, que é o objeto do nosso treinamento, a geocodificação, então necessita da base cartográfica. É preciso levantar dados em campo, é preciso fazer mapeamento, como nós fazemos na EGFoto, com avião, com laser. Então todos esses elementos fazem com que exista uma base cartográfica para algum fim. Então a base cartográfica ela nunca é um fim em si mesmo, ela gera produtos que nós utilizamos para fazer análises e ter alguma conclusão. Por exemplo, no caso da geocodificação, nós vamos ver adiante, ela é utilizada, por exemplo, para o cálculo de área. Então ela tem sempre uma finalidade. Então, falando a respeito dos produtos da base cartográfica, o que é gerado a partir dos levantamentos visando ter uma base cartográfica. Então, o primeiro produto é o voo foto e o voo laser. Então, qualquer projeto ele precisa de um imageamento. Então, esse imageamento pode ser feito por aeronave convencional, pode ser feito por drone e também o laser. O laser eu vou mostrar adiante que ele serve, por exemplo, para você ter a informação da altura de qualquer outra feição. A altura de uma edificação, a altura de um galpão, qualquer tipo de edificação ou do próprio terreno, você quer ver qual é a ondulação do terreno, você pode usar o laser. Então, inicialmente, nós temos o voo foto, que imageia, tira fotos, literalmente fotos da superfície terrestre, com um avião ou com um drone, por exemplo. Se a área for pequena, pode ser utilizado um drone. E também o voo laser, que dispara pulsos laser na superfície e vai conseguindo modelar como que é o comportamento dessa superfície, se ela é muito irregular, se ela é plana. A partir do voo laser, nós temos também o modelo digital de superfície, que é o MDS, qual ele detalha toda a superfície, incluindo, por exemplo, o teto das edificações, o telhado,
a superfície terrestre, as árvores, todas as feições do terreno. E aí, após um tratamento desse MDS, temos o modelo digital de terreno. O modelo digital de terreno, ele é o modelo digital de superfície filtrado. Então, na superfície nós temos tetos de edificações, temos árvores, e o MDT ele tem uma filtragem e mostra apenas o terreno, mostra apenas o chão. Tem alguns tratamentos matemáticos que fazem com que ele possa existir. Então, o MDT ele é um MDS tratado. Então ele tem lá, o MDS tem as edificações, tem feições altas, e o MDT ele só pega o terreno. Vou mostrar mais adiante também como que isso ocorre, né, de maneira mais prática. Também, além do voo foto, do voo laser MDS e MDT, temos a ortofoto, que é um tratamento nas imagens obtidas do voo foto. Então a ortofoto é como se fosse a junção de todas as imagens que foram tiradas lá com o avião. E aí você tem um mosaico, né? Ele tem um tratamento, por isso que é orto. Então tem um tratamento lá e gera uma imagem bem boa para a gente poder trabalhar, para a gente poder enxergar o terreno com detalhes e poder fazer as devidas análises que sejam do nosso interesse. Por exemplo, na geocodificação a gente utiliza muito a ortofoto para a gente ver se tem mais de uma edificação no terreno, utiliza para ver se tem algum muro delimitando o lote, né? Se está dividindo o lote ou não, ajuda a gente a definir os limites do lote. Tudo isso a gente faz utilizando a ortofoto. Além da ortofoto, nós temos também a restituição. E essa aqui é uma das etapas principais para o processo de geocodificação e para qualquer processo de análise que vai envolver, por exemplo, a representação do terreno. Se você quer avaliar lotes, qual que é a testada de um lote, como que você vai medir? Você vai medir pela restituição. Por quê? A restituição, após ser feito o voo, né, com o imageamento, a restituição é a extração das informações da imagem. Ela é literalmente um desenho. O restituidor, que é o profissional que faz, né, esse processo de restituição, ele vai desenhando em cima das imagens tudo aquilo de interesse. Então, se é de interesse no projeto saber quais são os muros que existem numa cidade, o restituidor ele vai em todas as imagens e desenha todos os muros. Se o cliente deseja ter todo o mapeamento de todas as edificações de uma cidade, o restituidor vai lá e faz todos os desenhos das edificações da cidade inteira, a partir das imagens. Então a restituição ela é extremamente importante e ela é assim uma representação da realidade. Então tem-se as fotos e a restituição é o desenho das feições de interesse que estão nas fotos. Após a restituição, que é o desenho das feições, essas feições que foram desenhadas precisam de um tratamento, porque às vezes ela tem algum probleminha ali que precisa ser corrigido, e a partir da edição gráfica você consegue corrigir os problemas que foram lá da restituição, o problema de desenho mesmo, de topologia, uma linha não está encostando na outra e precisa encostar, tem vários casos. Mas então a edição gráfica ela é o tratamento das informações da restituição. Então depois que é feita a edição gráfica, né, dos elementos gráficos que foram desenhados, você tem uma base cartográfica com todas as informações de interesse, sejam muros, sejam edificações, vegetação, como eu já disse. Você tem tudo isso tratado e a partir disso você consegue fazer análise. Por exemplo, que é o objeto do nosso treinamento, a geocodificação. A geocodificação de lotes ela precisa principalmente da delimitação física e das edificações da cidade. Então, por que a geocodificação precisa dos muros e das edificações, né, da área de interesse? Por exemplo, a gente sempre trabalha na geocodificação com cidades, né, com um município. Então, o município X deseja saber lá quanto aumentou de área construída na sua cidade. Então, nós precisamos geocodificar. Então, a geocodificação vai utilizar os muros restituídos e as edificações restituídas, porque a partir disso nós conseguimos delimitar onde são os lotes, delimita pela divisa restituída, e saber dentro de cada lote quantas edificações tem, qual que é o valor de área construída dessas edificações, né? São edificações de 2 pavimentos, de 3 pavimentos, se são prédios. Então a geocodificação precisa da restituição, e a partir da restituição a gente consegue delimitar os lotes, e a partir da delimitação dos lotes calcular quanto de área que tem, né, de área construída existe dentro de cada lote. E a partir disso existe o cálculo de área. Então a geocodificação ela fornece análises para o cálculo de área, porque na geocodificação a gente delimita os lotes
né, faz, né, uma análise vendo quantas edificações tem dentro de cada lote, e a partir disso a gente efetua o cálculo de área. E aí por isso que a gente tem lá para cada lote o quanto de acréscimo de área que nós temos para cada lote. Então, se um lote tinha no cadastro da prefeitura que lá, por exemplo, 100 metros de área construída, e nós, a partir do mapeamento, da restituição e da geocodificação, a gente atestou lá, viu que tem 150 metros, esses 50 metros de acréscimo é o produto que a prefeitura quer saber, o quanto de área construída aumentou em cada lote, e a partir disso ela pode tomar decisões, por exemplo, de aumentar o IPTU, de notificar os seus contribuintes. Aqui nós temos um exemplo das etapas de base cartográfica do Brasil inteiro, né, do mapeamento sistemático. Então nós temos a divisão em áreas, né? Sempre o mapeamento vai estar voltado a algum território. Então nós temos aqui uma articulação, né? E normalmente quando vai ser feito um projeto de base cartográfica, faz um estudo, faz uma articulação para saber, né, como que vai se dar o projeto, como que o andamento do projeto vai ocorrer. A parte do mapeamento com o voo, tudo isso precisa ser controlado. Então aqui temos um exemplo para a elaboração de uma base cartográfica. No caso do Brasil, é necessário ter um grande estudo para saber como que vai ser feito o trabalho do mapeamento. Então a parte do voo foto, o que acontece? Para as imagens que são tomadas com o avião, elas têm que ter um grande rigor matemático, porque como nós fazemos medidas, nós calculamos áreas, nós não podemos ter uma imprecisão nas fotos. Então as fotos têm que ter um rigor matemático bem grande. Então para isso nós temos algumas técnicas, e aqui está ilustrado. Nós temos aqui o avião mapeando, né? O avião passa mapeando e tira uma foto de uma porção do terreno. Aí ele voa em faixas, então ele voa numa faixa, né, num sentido, e volta mapeando a faixa vizinha, né, uma área vizinha da onde ele mapeou. E essas fotos vizinhas, elas têm um recobrimento, que está aqui onde está representado pelo X. Então as fotos elas têm um recobrimento. E por que elas precisam ter um recobrimento? Porque essas fotos, para serem usadas na restituição, vocês vão ver que a restituição ela é feita de forma 3D. Então, para ser feito esse mapeamento em 3D, é necessário que haja esse recobrimento. Então, por isso que o voo ele se dá assim. As faixas elas vão se recobrindo uma vizinha a outra, elas têm um pequeno recobrimento aqui nas imagens. Aqui nessa imagem nós temos o sensor que é utilizado pela EGFoto, que é o ADS-80, e aqui nós temos uma ilustração. Essa linha em vermelho, ela mostra a trajetória do avião, e aqui mostra a faixa que está sendo mapeada pelo avião com o sensor. Então as imagens são de varredura contínua, então ela tem uma sobreposição de fotos, porque o avião vai tirando uma foto aqui, tira uma foto um pouco depois, ele vai tirando fotos sucessivamente. Então existe um recobrimento também entre as fotos da mesma faixa e, como eu mostrei aqui, entre faixas, para assegurar a qualidade das imagens para depois ser restituídas as informações e também ser gerada a ortofoto. Também, além do voo foto, nós temos o voo laser. E o que é o voo laser? A aeronave vai lá no sensor, ele vai tirando as imagens e vai emitindo feixes de laser, pulsos laser na superfície terrestre. E aí vai ocorrendo o perfilamento, né? Vocês podem ver aqui a faixa perfilada, são os pulsos que vão batendo na superfície, o pulso bate e retorna aqui para o sensor. E aí a partir disso, a quantidade de pulsos, como vocês podem ver aqui, é bem grande, é cerca de 500 mil pulsos por segundo. Então é uma quantidade enorme de pulsos que são soltados na superfície e esse pulso retorna. E aí o tempo de resposta desse pulso entre a superfície terrestre e o sensor dá a altura do ponto. Então nós temos milhares de pontos que vão sendo um vizinhos aos outros, vão desenhando a superfície. Então o pulso sai do sensor, vem aqui na superfície, ele rebate, volta lá para o sensor, e aí você tem toda a superfície representada. Então, isso é o perfilamento laser. E para que isso é utilizado? No nosso caso da geocodificação, ele é utilizado para determinar pavimentos de edificações. Ou seja, a partir do laser e da restituição, é possível fazer algumas análises, junto também do MDT, que eu expliquei anteriormente,
para calcular os pavimentos, determinar se a edificação tem um pavimento, se tem 2 pavimentos, e isso é utilizado posteriormente junto com a geocodificação para ser calculada a área das edificações. Aqui nós temos um exemplo do perfilamento laser, o que ele gera. Aqui nós temos a cidade de Maringá e aqui nós temos a nuvem de pontos, né? Porque os pulsos eles são pontos, então eles têm alturas diferentes. Então você pode ver que a superfície terrestre ela é modelada. Aqui nós temos as vegetações, você consegue ver a catedral de Maringá, você consegue ver as edificações, tudo isso com a sua devida altura. Então isso é importantíssimo no cálculo de área, a informação do perfilamento laser. Tendo o voo foto e tendo o voo laser, é possível fazer então a restituição fotogramétrica. Então o que é a restituição fotogramétrica? Ela é a técnica utilizada para obter as informações, as medidas de objetos por meio de imagens 3D. Então, como eu disse, o voo tem que ter um rigor matemático, tem que ter um rigor geométrico, que é representado aqui, onde vocês podem ver essas imagens aqui. E esse rigor matemático faz com que a gente consiga montar modelos 3D das imagens, igual nos filmes, por exemplo, 3D. A gente consegue enxergar a superfície em 3D. E a partir dessa visualização 3D, as imagens, a base ela é montada, né? Feita a restituição, a realidade ela é desenhada no computador. Como vocês podem ver aqui a imagem do restituidor, ele está enxergando em 3D, você pode ver que ele tem o óculos aqui, ele está enxergando a imagem, o modelo 3D aqui no computador, e as feições de interesse ele vai desenhando. E o resultado disso está aqui nesse monitor do lado direito. Então nós temos, por exemplo, aqui essas regiões aqui que estão em verde, são as orlas de vegetação, os arvoredos, que o restituidor vai desenhando, vai contornando. Aqui nós temos essas figuras geométricas aqui mais regulares, são as edificações que o restituidor vai lá e desenha. Também temos essas outras linhas aqui, são o sistema viário. Então os canteiros centrais, os bordos das vias, tudo isso é desenhado. Então isso que é a restituição, ela é o desenho da realidade. Se você olhar a imagem, você vai ver que tem outras feições, só que só é desenhado aquilo que é de interesse. Por exemplo, no caso da geocodificação, o nosso objeto de interesse principal é a edificação e a delimitação física. Então o restituidor olha a imagem em 3D e vai desenhando todos os muros e todas as edificações que aparecem na imagem. E isso é feito para a cidade inteira. Então esse é o processo de restituição fotogramétrica. É o desenho das feições de interesse em imagens 3D. E aí ao final nós temos um arquivo CAD, por exemplo, com todas as informações desenhadas, com todas as linhas, com todos os polígonos desenhados. Aí depois da restituição, como eu disse, tem lá a edição que vai tratar esses dados que foram desenhados. É feito um tratamento para ver se está tudo certo, se não tem nenhum erro, se não foi desenhado nada errado. E após isso o produto da restituição está finalizado. Em relação ao MDS e ao MDT, ambos são produtos que utilizam o laser. Então o voo laser é feito e aí o voo laser sofre alguns tratamentos e geram dois produtos principais. O primeiro é o modelo digital de superfície, que é o MDS, que é o produto que utiliza todos os pontos laser. Então aqui nessa imagem da esquerda nós temos aqui o modelo digital de terreno. E aqui na imagem da direita nós temos o modelo digital de superfície. Qual que é a diferença entre os dois? O que está aqui nessa imagem do meio, nós temos uma linha em vermelho e uma linha em verde. O que está em vermelho é o modelo digital de superfície. Ou seja, onde o laser pegou, o pulso saiu do sensor e bateu na superfície, onde pegou ele vai ser registrado. Então nós temos aqui mapeado pelo laser o telhado das casas, o telhado de um prédio, a copa das árvores. Aqui onde não tem nada ele vai pegar o terreno. Então o modelo digital de superfície ele é bem mais rugoso, porque ele mostra todas as feições, né, da cidade, por exemplo, conforme eu falei, eu mostrei aqui na imagem. Esse aqui é o modelo digital de superfície. Então nós temos aqui todos os telhados das edificações, tudo pego no laser, tudo representado no laser. E isso então é o MDS. O MDT
ele é um tratamento, porque, por exemplo, em áreas urbanas, o laser vai pegar todas as edificações. Então, alguns processos matemáticos são feitos e ocorre como se fosse um filtro do MDS. E aí, essas feições de edificação, de prédio, de árvores, tudo isso é retirado. E aí nós temos o MDT, que é a linha verde, que é o comportamento do terreno. Ele não leva em conta edificações, não leva em conta a vegetação. Ele faz uma simulação matemática por meio de cálculos e tira todos esses pontos que estão muito acima, que ele entende como se não fosse terreno. O que ele acha que é edificação, o que ele acha que é prédio, tudo isso é retirado. E aí nós temos o desenho do terreno, como vocês podem ver aqui na linha verde. A representação do real que nós podemos ver é na imagem aqui, né, o modelo digital de terreno. Então nós vemos realmente a calha do rio, aqui onde está em azul, a área onde está em verde é realmente o terreno. Então, tanto em áreas que a área pode ter prédios, pode ter edificações, pode ser urbanizada, é possível gerar o MDT. Então ele elimina todos esses pontos que estão acima do que ele considera como superfície, né? Ou seja, prédios, edificações, ele tira tudo isso e fica tudo como se fosse terreno. Após termos o MDT e o MDS e a restituição e o tratamento de tudo, nós temos a delimitação física, que provém lá da restituição. Então a delimitação física ela é de fundamental importância e aqui nós temos a representação dela. Nós temos, por exemplo, na imagem da esquerda somente a imagem, a ortofoto. Isso aqui é um trecho, um pedaço de uma ortofoto. E aqui na imagem da direita nós temos as linhas em amarelo, que são as delimitações físicas. Então nós temos os muros, em alguns pontos nós temos a cerca aqui já próximo à área de mata aqui. Então nós temos todas as delimitações físicas restituídas. Então isso é extremamente importante para a gente delimitar os lotes, porque o lote ele tem que ser cravado em cima dessas delimitações físicas. Não pode desrespeitar a delimitação física, porque nós temos como verdade o que foi restituído. Então a gente sempre tem que respeitar a restituição, fechar o lote exatamente onde é a restituição, para que não haja essa divergência, porque quando ocorre essa divergência entre o lote não está cravado na restituição, pode ser que a gente esteja errando onde é realmente a divisa do lote. Então por isso tem que sempre fechar o lote em cima, cravado na linha de restituição. Após todos os processos que eu já expliquei, nós temos então uma nova cartografia, que é uma nova base cartográfica. Então aqui temos aquele trecho da ortofoto, e aqui na imagem da direita nós temos todas as informações que a restituição fez, que a restituição foi lá e desenhou. Então nós temos aqui o que está em magenta, nós temos, né, as edificações, o que está em vermelho são os arruamentos, esse trecho vizinho aqui ao arruamento, isso aqui são os passeios, o que está em tons mais verdes são tipos, classes de vegetação. Então existem uma infinidade de classes, todas dentro de um padrão, que é o padrão EDGV, de base cartográfica. E tudo isso veio lá do voo, veio da restituição, e aqui é o produto, né, finalizado já, que já passou pela edição gráfica, e ele fica dessa forma. Quando você ativa todas essas camadas, nós temos uma representação muito grande, né, muitas feições, por exemplo, edificação, por exemplo, delimitação física, arruamento, sistema viário, tudo isso representado. Então isso é a nova base cartográfica, e é em cima disso que nós trabalhamos na geocodificação, e no final tudo isso serve como produto, é o produto que nós entregamos para nossos clientes. Aqui temos mais exemplos de ortofoto, e vale ressaltar que em áreas que não tem mais planas, com edificações mais baixas, nós conseguimos ver as edificações totalmente perpendicular. Nós vemos elas de cima, totalmente ortogonal. Então não tem um deslocamento, não tem uma projeção. O termo certo é projeção das edificações. Como vocês podem ver na imagem da esquerda, você consegue ver exatamente o telhado da edificação. Em áreas mais urbanizadas que possuem mais prédios, existe uma projeção desses prédios, dessas áreas com edificações mais altas. A gente consegue ver o lado do prédio. Isso não é um problema, isso é um fato que decorre da ortofoto mesmo. Por quê? Esse deslocamento ocorre por conta do processo de geração da ortofoto.
Porque a ortofoto é gerada a partir de dois elementos. O principal, as imagens do voo, e em segundo lugar, o DTM, né, o MDT, que é o modelo digital de terreno, que vem lá do laser. Isso ocorre, esse deslocamento ocorre porque existe um processo uma interpolação entre as imagens e o laser. E aí o que está abaixo, o que está, por exemplo, no nível da rua ou edificações de um pavimento, ele fica cravado ortogonal. O que está muito distante do MDT, lembrando que o MDT é lá referente ao terreno, né, ao chão, então os prédios que têm o seu topo muito distantes do chão, isso faz com que, essa distância faz com que ocorra esse tombamento em edificações mais altas. Até voltando aqui na imagem da esquerda, essa edificação aqui, ela é um pouco mais alta, ela deve ter 2 ou 3 pavimentos. Pode ver que já começa a aparecer uma pequena projeção aqui. E isso, quanto mais alto é a edificação, mais alto é o prédio, maior é esse deslocamento. Então é normal, não precisa pensar que tem um problema na ortofoto. E quando for necessário trabalhar utilizando a ortofoto e precisar delimitar um lote, por exemplo, o correto é seguir sempre a restituição, porque a restituição, embora ela possa parecer deslocada da ortofoto, ela é a posição real da feição restituída, da feição representada. Então, por isso, deve sempre ser seguido a restituição, para que evite enganos de você achar que o prédio ele está, por exemplo, num lugar, fazer uma linha em cima dele e, na verdade, a restituição diz que é em outro. Então, segue sempre a restituição. Em relação a um outro produto importantíssimo, principalmente no processo de geocodificação de lotes, temos o mapeamento terrestre. O mapeamento terrestre é como se fosse um Street View, só que próprio da Ingefoto. Um carro com uma câmera, com uma ótima resolução, essa câmera vai acoplada em cima do carro, da caminhonete, e aí vai tirando fotos de todo o município. Então nós temos aqui um exemplo, aqui é onde está em vermelho, é onde o carro está tirando a foto. E aqui no lado direito é a foto que ele está tirando desse local. Então nesse ponto ele está de frente para esse prédio e aqui olhando é esse prédio aqui. Então isso serve muito na geocodificação para a gente confirmar o número de pavimentos, para a gente confirmar o número predial, porque é muito importante que pelo número predial você tem certeza da localização do lote. Então o mapeamento terrestre ele é muito útil, ele é muito importante para o processo de geocodificação. Então nesse primeiro vídeo nós vimos de maneira bem sucinta, bem geral, os principais produtos, as principais técnicas utilizadas no mapeamento para a base cartográfica. Iniciando pelo voo foto, onde nós temos as imagens que são utilizadas para restituição, para ortofoto. Nós vimos também o voo laser, que é utilizado para gerar MDS, que é o modelo digital de superfície, MDT, que é o modelo digital de terreno. Então lembre que o MDS ele é a superfície toda, incluindo edificações, prédios, árvores, tudo que está em cima da superfície. E o MDT ele considera apenas o terreno. E a diferença dos dois é que o MDT ele é o MDS filtrado. Então essa é a principal diferença entre os dois. Temos também, vimos que a ortofoto ela é gerada a partir do MDT e das imagens, e é uma imagem de boa qualidade que serve para a gente trabalhar com a geocodificação. Também vimos a restituição, que é um dos principais processos no qual se extrai informações das imagens, né, os desenhos das feições de edificações, de muros, tudo aquilo que é de interesse no projeto. Vimos também que depois da restituição ocorre a edição gráfica, que é a edição do que foi desenhado, para deixar tudo bem apresentável, obedecendo às regras dos padrões, das normas cartográficas, como vocês podem verificar aqui, né? Um exemplo dos produtos editados, né? Depois da restituição ocorreu a edição, e aí tudo isso foi unido e virou um banco de dados com informações geográficas, né? Uma base cartográfica montada aqui. E a partir desses produtos de edificação, de delimitação física, entre outros, nós temos o processo de geocodificação, que nos próximos vídeos nós veremos como ocorre o processo de geocodificação e a sua importância também.